Olá! A corrida pelo espaço, há muito tempo, não é mais uma disputa entre duas superpotências, como na época da Guerra Fria. Hoje, países emergentes como a China, a Índia, parceiros do Brasil nos BRICS, desenvolvem ousados programas espaciais, que incluem o envio de naves à Lua e a Marte. O Brasil tem um desafio: como capitalizar a grande vantagem de ser cruzado pela linha do Equador, de onde é muito mais fácil e mais barato alcançar o espaço. E chegar ao espaço permite acesso a negócios bilionários ligados ao lançamento de satélites. Nós recebemos hoje o presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Braga Coelho, com quem vamos conversar sobre os próximos passos do programa espacial do país. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço de debate sobre temas internacionais. Professor, muito bem-vindo ao programa. Nós gostaríamos de começar conversando sobre um acordo aprovado aqui no Senado neste ano, em março, com os Estados Unidos, que permite uma cooperação maior na área espacial. Qual é o significado desse acordo? Marcos, antes de tudo, queria agradecer pelo convite de conversar um pouco com a Agência Espacial sobre os assuntos relacionados ao nosso programa espacial. Com relação ao acordo, trata-se do seguinte: é uma espécie de um acordo de guarda-chuva que o Brasil tem com os Estados Unidos na área de utilização pacífica do espaço, que foi assinado nos anos de 1996 e que expirou há um tempo atrás. Então, ele precisava ser atualizado. Essa iniciativa, entretanto, ela é muito importante porque deu ensejo a uma participação entre o Brasil e a NASA para um projeto especial chamado o SPORT, que é um projeto que foi uma iniciativa da NASA, que fez uma espécie de uma edital internacional, e o Brasil, com a participação do ITA, do INPE, conseguiu ganhar esse edital. Então, nós teremos um programa financiado pela NASA, e é um programa na área de clima espacial, muito importante para o mundo inteiro, com a participação de agentes, universidades, o ITA, o INPE e outros, aqui do lado do Brasil. Bom, a gente falou no início do programa sobre a base de Alcântara, que é o grande ativo brasileiro nessa questão espacial. Para usá-la, no entanto, o Brasil precisa fazer um outro acordo com os Estados Unidos, né? Que é um acordo de salvaguardas, que já esteve aqui no Congresso, saiu e agora está sendo, mais uma vez, negociado. Eu gostaria que você me contasse como é que está a negociação desse novo acordo com os Estados Unidos. O novo acordo, não o novo acordo, o acordo de salvaguardas que nós tentamos fizesse ser aprovado aqui pelo Congresso, que infelizmente não conseguimos, ele foi retomado há cerca de uns 2 anos atrás, e nós tivemos que ter cuidado com as sensibilidades e reescrevemos esse acordo de tal maneira que nós esperamos que da próxima vez que ele chegar ao Congresso seja mais fácil tratar desse assunto. Esse é um acordo super importante para o Brasil, porque nós não podemos utilizar a nossa base, que você já falou sobre ela um pouco, tá certo? Que é a base mais bem situada geograficamente do mundo inteiro. Pois é, até nós temos uma imagem sobre Alcântara que gostaríamos de mostrar ao telespectador, na base de Alcântara, que fica situada no Maranhão, certo, terra do presidente da Agência Espacial Brasileira. Então, mas esse tema ele gerou muita controvérsia aqui no Congresso, né? Como é que o senhor acha que isso pode ser superado na próxima vez? Olha, nós estamos fazendo tudo que é possível, tá certo? Nós nos esforçamos muito para eliminar as sensibilidades daquilo que está escrito, das minutas que estão escritas, tá certo? É importantíssimo para o Brasil, porque sem esse acordo de salvaguarda nós não podemos fazer praticamente lançamento de satélites, porque na maioria das vezes, não só os satélites, como também lançadores, eles têm componentes que são fabricados nos Estados Unidos. E, assim como eles, nós também zelamos pelo nosso patrimônio tecnológico. Então, nós precisamos resguardar esses patrimônios. Então, esse é um acordo que os Estados Unidos fazem com vários outros países do mundo. Na época houve aqui muita reação, porque seria como um lugar fechado aos brasileiros, que só os americanos poderiam usar. Como é que o senhor responde a isso? Não. Na área espacial, esses lugares fechados, eles acontecem temporariamente. Quando chega, por exemplo, um satélite de qualquer lugar do mundo para ser lançado, para
seja lançado aqui no Brasil, com lançadores quaisquer que sejam, ele tem que ir para um local fechado, exatamente para permitir a retaguarda sobre a utilização dessas tecnologias, tá certo? Sobre domínio de tecnologias. Então, é um lugar fechado, mas não necessariamente fechado pelos americanos, é fechado pelos brasileiros. Sim. E brasileiros e americanos ou qualquer outras pessoas só entram lá com permissão do gestor e do programa. E lá nos Estados Unidos, como é que está a aceitação desse acordo? Como é que está a negociação? O que nós sabemos agora, ele passou já pela nossa embaixada, primeiro aqui pelo nosso Itamaraty, que mandou para a embaixada, e está no Departamento de Estado sendo estudado, sendo analisado. Então, nós estamos aguardando que ele chegue de volta até nós e, eventualmente, se houver necessidade de algumas adaptações, nós estamos preparados para isso, tá certo? E depois disso, ele vai vir para o Congresso Nacional para ser Esse ano ainda, você acha? Eu creio que esse ano ainda, porque nós estamos, de alguma forma, utilizando os nossos relacionamentos, até mesmo com a indústria americana, para que eles entendam da necessidade que nós temos desse acordo de salvaguarda. Falando da indústria americana e falando dessas novas empresas como a SpaceX e outras, você acha que elas podem vir a utilizar a base de Alcântara uma vez alcançado esse acordo? Você falou logo de início da importância que tem a base de Alcântara. Eu vou só dar um elemento técnico que pode facilitar o entendimento, que é o seguinte: a base de Alcântara ela está situada a 2 graus sul do plano do Equador. A maioria dos satélites que rendem, digamos, negócios, que fazem negócios, são motivo de grandes negócios, eles estão situados nesse plano do Equador, a 36 mil quilômetros de altitude, que são os satélites chamados geoestacionários. O fato de você estar próximo do Equador faz com que, na hora do lançamento, esse satélite já receba um impulso muito forte da velocidade de rotação da Terra. A Terra gira de oeste para leste, e nesses pontos próximo ao Equador, é mais ou menos com uma velocidade de quase 1.700 km por hora. Sim. Então é o seguinte, por exemplo, só para dar um exemplo, se comparar o nosso centro de lançamento aqui com o centro de lançamento Kennedy, do Cabo Canaveral, ele está a 28 graus norte, tá certo? A diferença entre lançar um satélite em órbita equatorial, lá dos Estados Unidos para cá, aqui nós ganhamos por 200 km por hora a mais. Isso é cerca de 5,5% de ganho que nós temos a partir do lançamento de Alcântara. Então, isso só para dar uma ideia, entendeu? Então, realmente, a posição do nosso centro de lançamento é a mais privilegiada do mundo, principalmente para esses satélites que têm órbita no plano do Equador. Plano equatorial. Então, e essa vantagem tem atraído empresas americanas, lançadoras? Sim, atrai empresas do mundo todo. Para você ter uma ideia, qual é a latitude de um dos maiores centros de lançamento do mundo que fica no Cazaquistão? É 45 graus, 45,5 graus norte. Então, a maioria dos centros de lançamento, que estão sempre no setor norte, tá certo? Eles são de latitude muito, muito altas. E os da China... A minha pergunta foi, já existem empresas interessadas em vir para o Brasil? Sim, uma vez... a resposta é a seguinte: empresas não só americanas, como empresas de outros lugares também, tá certo? Mas empresas americanas especificamente, eu estive com algumas em dezembro, e tem uma que é um espetáculo, que é uma empresa chamada Vector, porque ela tem um sistema de lançamento muito simples. E você sabe, para fazer lançamentos de qualquer centro de lançamento do mundo, não basta você ter um centro de lançamento, você tem que construir o seu sítio, a sua estação de lançamento, para aquele lançador. Então, o nosso sítio, por exemplo, não serve para todos os lançadores do mundo, ele só serve para os nossos lançadores que nós estamos desenhando. Então, se eu quiser, eu tenho que construir um outro sítio, como fez, por exemplo, a Rússia em Kourou, o lançador Soyuz tem um sítio específico para ele lá em Kourou. E no caso de Alcântara, a gente pode vir a ter vários sítios de lançamento, ou seja, podem ser feitos acordos com outros países também para lançamento ali, vão ter vários tipos de sítios diferentes? Sim, por enquanto nós temos condições de ter pelo menos 3 sítios de lançamento no atual centro de lançamento de Alcântara. Tá certo? Nós temos já o nosso centro de lançamento,
o sítio de lançamento, nós temos que ter mais 2. E é possível que, com a possibilidade de extensão territorial do centro de lançamento de Alcântara, que a gente possa ter mais outros sítios de lançamento, que possam atender a um grupo maior de lançadores, né? Essa extensão está para sair, essa extensão do centro? Ela depende de discussões aí com questões de quilombola, lá na Alcântara e tudo mais, que estão sendo desenvolvidas. Essas discussões estão sendo desenvolvidas e nós estamos batalhando para que a gente consiga convencer o governo brasileiro da necessidade de utilizar isso para o bem do país também, né? Quer dizer, tem a questão dos quilombolas, que é muito importante, mas tem também a questão do desenvolvimento econômico do país, que também é importante. Então, temos que comparar essas duas coisas e chegar a um acordo. E ainda está difícil? Eu diria o seguinte, que há dificuldades. Não é que esteja muito difícil, mas que há algumas dificuldades que têm que ser superadas. Falando em dificuldades também, eu gostaria de lembrar um pouquinho esse acordo que nós tivemos com a Ucrânia, que sofreu diversas dificuldades e que terminou recentemente. E gostaria que o senhor fizesse um balanço desse acordo e também sobre o interesse da Rússia, eventualmente, em fazer um acordo com o Brasil. Olha, com relação à Ucrânia, esse é um acordo que iniciou no final dos anos 90, a discussão iniciou no final dos anos 90, em 2003 foi aprovado, em 2005 foi assinado, tá certo? E ele tem dificuldades, teve dificuldades como todos os outros acordos internacionais, você tem certas dificuldades, né? Nesse caso, o governo brasileiro chegou à conclusão de que as equações que governam esse programa de cooperação, elas têm variáveis que não são só variáveis reais, são variáveis complexas, na minha linguagem de matemático. Tá certo? Então, que exigem soluções mais complexas, como, por exemplo, o arranjo entre o que você investe e a sua expectativa de recebimento, né? Tá certo? Nos negócios. Então, o governo brasileiro chegou à conclusão de que devia suspender esse acordo com a Ucrânia. Porque o Brasil gastou um bocado de dinheiro. Não é esse volume todo, essa fábula toda, porque uma boa parte desses recursos que foram investidos aqui no Brasil, pelo menos pela Agência Espacial, eles servem para a estrutura geral do centro de lançamento de Alcântara, e não necessariamente para o sítio especificamente. Então, foi uma boa soma de recursos que nós investimos. E hoje, quanto foi, professor? Da ordem de 400 milhões de reais nos últimos 10 ou 15 anos. Né? Sim. Então, veja, hoje nós temos um centro de lançamento de Alcântara moderno, tá certo? E principalmente às custas dessa necessidade de investimento para melhorar a infraestrutura geral do centro, que estava relacionado com a iniciativa que se assinou com a Ucrânia. E sobre a Rússia? A Rússia é o seguinte, a Rússia, se você considerar onde estão os centros de lançamento da Rússia, então o primeiro está no Cazaquistão. Eles pagam por ano cerca de 120 milhões de dólares para utilizar o centro de Cazaquistão. Eles tinham um outro centro de lançamento, que inclusive ninguém sabia que eles tinham, que apareceu há pouco tempo, que é de Plesetsk, tá certo? E que é lá acima, numa latitude enorme, lá para cima do norte. E agora eles estão construindo um outro centro de lançamento, que eles estão investindo cerca de 5,3 bilhões de euros, tá certo? Que é um outro centro também numa latitude muito alta, mais do que 40 graus. Mais perto da China, não é? Mais para cima, tá certo? Então, é claro que se eles tiverem a oportunidade de lançar satélites a partir do nosso centro de lançamento, seria muito bom para eles. Só que ele também tem lançamentos realizados a partir de Kourou, que fica apenas 5 graus norte do plano do Equador. Então, olha, tem muitas variáveis também aí. É possível que os russos, por alguns motivos, pretendam se instalar no centro de lançamento de Alcântara. Mas tem que considerar o seguinte, que eles estão muito próximos. Eles estão a 5 graus norte, lá em Kourou, num sítio especial, bacana pra caramba, onde eles fazem uma composição, por exigência, inclusive, da gestão do centro de lançamento de Kourou, que precisava de lançadores de grande porte, lançadores de médio porte e lançadores de pequeno porte. Eles têm os três. Eles têm 3 sítios de lançamento, um para cada grande porte, então, médio porte. Vamos falar sobre lançadores. O Brasil teve o projeto VLS, que não deu certo, teve aquele acidente. E depois disso, transcorreu já um longo período, né? Então, como é que nós estamos em termos de lançadores brasileiros agora? Ok. O momento
que ocorre no mundo inteiro agora, tá certo? É um momento que justifica a decisão e a iniciativa que o Brasil tomou com relação a ter um lançador de satélites, que é o seguinte: os pequenos satélites, os microsatélites, estão fazendo sucesso no mundo todo, tá certo? Como você sabe, a Índia acabou de fazer um lançamento com 100 e poucos microsatélites. Isso significa que o mercado para microsatélites é um mercado excepcional atualmente. Então, ao invés de se continuar tentando fazer um lançador com uma certa tecnologia já um pouco não desenvolvida, tomou-se a decisão de fazer um lançador para microsatélites aqui no Brasil, que se chama VLM. Já está em produção? Já está em produção, os foguetes, quer dizer, os motores desses satélites, desses foguetes, já estão sendo produzidos em São José dos Campos, tá certo? E com o financiamento total aqui da Agência Espacial Brasileira. Quando e nós esperamos que eu diria o seguinte, para ser bastante franco com você, até 2020 nós teremos o primeiro teste desse lançador. Espera-se que seja possível em 2019. Eu prefiro ser um pouco mais cauteloso. Que tipo de satélite pode ser lançado desse? São pequenos satélites, microsatélites, assim como aqueles que foram lançados lá com o lançador lá em Indiana. Comunicações, por exemplo? Qualquer tipo de satélites que sejam pequenos, de pequeno porte, comunicação, de observação da Terra, principalmente esses dois tipos de satélites e também na área meteorologia, né, de meteorologia. Na área de satélites, fora da questão dos lançadores, o Brasil parece que está avançando também, né? Nós tivemos aí o lançamento, como nós temos imagem, o lançamento do satélite brasileiro de defesa e telecomunicações, 5RU, né? E foi feito na França, mas com uma certa cooperação com os brasileiros. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância desse satélite e da possibilidade de transferência de tecnologia também nesse setor. Veja, é difícil falar só sobre esse satélite sem falar nas outras iniciativas do Programa Espacial Brasileiro na área de satélites. Então, veja, isso tudo começa com o desenvolvimento aqui no Brasil de um satélite que se chama satélite de coleta de dados, tá certo? Que já tem mais de 20 anos de existência, que foram lançados e continuam funcionando, tá certo? Depois, nos anos 80, no 85, 86, nós começamos a discutir com os chineses sobre esse satélite de observação da Terra que nós fazemos, que já foram lançados 5 deles, que é o CIBRAS, China Brazil Earth Resource Satellites, e que nós vamos lançar no ano que vem o 6º, que é chamado CIBRAS 4A, que está sendo integrado e testado no INPE, lá em São José dos Campos. E mais recentemente, no ano passado, em maio, nós lançamos o satélite chamado SGDC, que é um satélite de comunicações que está lá em órbita equatorial, a 36 mil quilômetros da Terra, tá certo? Então, esse satélite tem 2 propósitos. O propósito de atender as comunicações das Forças Armadas do Brasil, para a segurança nacional, e depois para o programa de banda larga, tá certo? Então, no caso do programa de banda larga, há o atendimento pelo governo brasileiro de instituições de governo, como escolas, hospitais e tudo isso, e sobra ainda um resto, um espaço interessante para ser negociado. Como em todo mundo, esses satélites, eles são business-made, tá certo? Eles são satélites de negócio, tá certo? E isso é importante para o próprio Programa Espacial Brasileiro, que você tenha um pedaço do satélite, pelo menos, que possa ser negociado, para reverter esse benefício do próprio desenvolvimento do Programa Espacial. Porque esse é usado pela Telebrás e acabou sendo também usado por outras empresas. Sim, a Telebrás, que é a condutora desse programa, é a grande condutora, junto com a Agência Espacial, o Ministério da Defesa e vários outros, né? Esse programa tem uma governança coletiva excepcional. Um modelo de governança coletiva excepcional. Está sendo, inclusive, modelo para outras iniciativas em que hajam necessidades de segurança nacional, portanto, das forças militares e dos civis, tá certo? Então, nós estamos utilizando essa governança coletiva como um modelo para a gente continuar e fazer uma modificação na governança do Programa Espacial Brasileiro. E esse satélite pode alcançar também as regiões mais remotas da Amazônia, por exemplo? Sim, todas as regiões do Brasil. A ideia é essa, que na área do programa
de internet, tudo isso seja extensivo para o Brasil inteiro, para as regiões mais remotas do país, que sofrem muito por falta desse tipo de tecnologias, né? Tá, e o senhor falou também do satélite com a China. Esse programa com a China é considerado um modelo de cooperação sul-sul, né? E a China vem também com um programa muito avançado na área espacial, né? Assim como a Índia, né? Isso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desses programas e como é que o Brasil se situa nessa questão dos BRICS, por exemplo. Olha, primeiro sobre o programa CIBERS. O programa CIBERS, eu sempre digo que, além da necessidade, ele foi criado por uma grande oportunidade, tá certo? Os chineses estavam pensando em desenvolver um satélite de observação da Terra de maturidade alta e vieram aqui e nos ofereceram essa oportunidade, tá certo? Isso em 1986. E eu estava no INPE com vários outros colegas meus, né? E eu cheguei aqui uma vez para discutir esse assunto aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu disse o seguinte: olha, é muito interessante isso, porém, nós gostaríamos de ter dois princípios nessa cooperação. O primeiro princípio é o seguinte: é que o objeto seja de interesse mútuo dos dois países. E segundo, que possa ser desenvolvido conjuntamente pelos nossos engenheiros e pelos engenheiros chineses. E aí eles disseram: ok, nós estamos trabalhando num satélite que é de objeto comum, de interesse comum, e nós podemos facilitar que vocês participem conosco no desenvolvimento. E aí, tá bom? Então tá bom. Então fomos atrás desse satélite de observação da Terra. E mais do que isso, aí fizemos uma pesquisa aqui no Brasil e vimos quanto da responsabilidade nós poderíamos assumir. E nós chegamos à conclusão de que só poderíamos assumir 30% da responsabilidade do satélite. No começo. No começo, estou falando no final dos anos 80. Sim. Tá certo? Não tinha indústria nacional ainda na área espacial, etc, etc, etc. Então nós assumimos só 30% do valor. Eles assumiram 70% e nós 30%. Então, com isto, nós fizemos o primeiro satélite, lançamos em 99, que é o CIBERS 1, fizemos o segundo satélite, que é o CIBERS 2, lançamos em 2003, e o terceiro satélite, que nem sequer estava previsto, que era o CIBERS 2B, nós lançamos em 2007, tá certo? Com essa partição de responsabilidade, 30% do Brasil, 70% da China. Isso para tudo, inclusive para o lançador. E havia também a possibilidade da gente utilizar nosso lançador para fazer esse lançamento. Só que nós não tínhamos lançador, então foram os chineses que lançaram. Depois passamos para a segunda fase. CIBERS 3, CIBERS 4 e CIBERS 4A, mais 3 satélites. Então aí nós já começamos a utilizar a nossa força de trabalho aqui, da nossa indústria nacional, que foi criada por causa dessa iniciativa com os chineses, e aí nós propusemos 50% Brasil e 50% China, para poder dar, inclusive, trabalho para a nossa indústria. E assim é que estamos, lançamos o CIBERS 3 em 2013, lançamos o CIBERS 4 em 2014 e vamos lançar agora o CIBERS 4A em 2019. Coisa boa. E sobre esse programa do satélite brasileiro Amazônia, como é que está esse programa e em que ele se difere do programa com os chineses? Ele difere muito, porque é uma iniciativa exclusivamente brasileira. Não temos uma grande cooperação com outros países, tá certo? É uma responsabilidade somente nossa. Nós tivemos uma ideia brilhante no início dos anos 2000, 2001, 2002, de construir uma plataforma chamada multimissão, que significa que ela servirá para vários tipos de missões, e a primeira delas é uma missão de observação da Terra, e que vai ser colocado em órbita numa órbita parecida com a órbita do CIBERS. Então nós vamos combinar o Amazônia com o CIBERS. Isso vai dar um resultado excepcional, porque como o satélite ele tem um número de horas para revisita, tá certo? E a revisita é muito importante, o que significa que você pode ter imagens daquele local mais rapidamente, e quando você coloca mais de um satélite naquela órbita. Tá, mas o que isso ajuda a vida prática do Brasil? Do ponto de vista prático, ajuda a observação do território brasileiro, para todos os efeitos. Não é? Se você quiser desmatamento, por exemplo, é importante que você tenha as imagens daquele local com o maior número de repetições possíveis.
tá certo? Então, o Amazônia vai nos ajudar a aumentar a repetitividade das nossas imagens sobre o território brasileiro. Quando vai ser lançado, professor? Ele vai ser lançado também, se Deus quiser, em 2019. Tá bom. Tá certo? Porque nós estamos tratando agora de fazer a contratação do lançamento do Amazônia. Entendi. E que não pode ser lançado por um lançador chinês, porque ele tem o problema de ter componentes que são comprados em outros países do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, etc. E nós não podemos, então, utilizar o lançador chinês para lançar esse satélite. Senão seria mais fácil. Muito bom. Bom, nós vamos aqui agradecer a presença do professor José Raimundo no nosso programa. E se você quiser rever, baixar ou assistir esse programa, visite o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 999 66 1616 ou telefonar de graça para 0800 61 22 11. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania Mundo.